Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Sabrina Zancani Ribeiro, eu estou aqui com a minha colega Maria Eduarda Francé e nós fazemos parte da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental. Estamos aqui para apresentar um projeto de extensão que se chama Psicometragem, a loucura nas narrativas cinematográficas, onde a gente vai fazer análise de filmes, né? E para isso, a gente vai contar com um filme muito importante para analisar justamente o tema do mês do Setembro Amarelo, né? Que é um mês muito importante em relação à prevenção ao suicídio. E é o filme, assim, que a gente escolheu com muito carinho para poder fazer a análise, né? Com um time de psicólogas maravilhosas. Enfim, fala um pouquinho sobre o filme, Madu. O filme escolhido desse mês é Por Lugares Incríveis, que está disponível na Netflix. E ele vai contar um pouco sobre a história da Violet, que sofre uma perda muito grande da irmã dela num acidente de carro. E o filme vai englobar todo o processo dela de luto. Então, da perda que ela teve da irmã, de se afastar dos amigos e tudo mais. E para ajudar a gente nessa análise, nós vamos ter duas convidadas, as psicólogas Giovana Galasso e Bianca Abreu. E aí, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre vocês, se apresentarem. Tá, bom, meu nome é Giovana, sou formada há quase 2 anos, formada pela Unixul. Eu estou fazendo uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e eu trabalho com um foco maior no quesito de ansiedade, mais a questão do Instagram, mas também atendo outras demandas. Agora, você, Bi. Então, bom, olá, gente, né? Eu sou a Bianca, sou psicóloga, né? Formada pela Unixul. Né? Estudei com a Gi por um tempo na universidade, né? Nós éramos de turmas diferentes, mas tínhamos, né, algumas aulas parecidas, né? Eu estou formada há um pouco mais de um ano, né? Já atuo na área, né? Já tenho convívio com as questões mais de ansiedade e depressão também, né? Nesse momento de pandemia, né, a demanda por luto aumentou muito, né? Então esse é um tema muito interessante de se trazer, né? Porque a gente não fala sobre luto na nossa sociedade, né? A gente esconde, né? E ainda cobra as pessoas, né, de estarem passando por isso, né? Mais ou menos assim, quando é que vai passar? É um tema muito interessante, né? Estou honrada de estar fazendo parte desse dia com vocês, né? Porque, assim, trazer esses debates, né, sobre esses filmes, coisas que a gente pode entender, é bom, né? Mas trazer de uma forma mais aberta, como a gente vai tentar trazer aqui, né? Tanto eu e a Gi, que a gente já fez, né, esse debate mais ou menos para ver como é que a gente vai trazer, vai ser bom, né, para a gente ampliar nossa consciência sobre o que pode acontecer, né? Sim, e trazer isso para os filmes é muito importante, porque a gente vê muito no dia a dia, mas não é tão falado sobre como que funciona nos filmes, né? Porque tem bastante filme sobre isso. E quando a gente fala dessa temática do suicídio, por exemplo, são sempre filmes muito carregados, né? Não é um tema leve. Então, é difícil encontrar um filme que dê para debater sem ser tão intenso nisso. E tirar dessa entrelinha também, né? Porque parece que o assunto fica ali meio que escondido na cinematografia, né? Do filme, na história, tem na narrativa, mas as pessoas não falam de fato sobre aquilo, né? Então, trazer isso às claras, né? Colocar à luz esses assuntos é muito importante também. Essa questão do suicídio, né? Às vezes, o filme ele aborda de uma forma, ou a série, no caso, aborda de uma maneira que até pode incentivar, o que é uma coisa também muito importante de se refletir, porque eu me recordo da época daquela série dos 13 Porquês. Nossa. E meu Deus, aquilo eu assisti na época que ainda tinha algumas cenas que foram cortadas posteriormente. Eu também. E eu fiquei horrorizada quando eu vi aquilo, eu imaginei, se eu com 21 anos fiquei abatida, né, com tudo aquilo, imagina um adolescente que estava vendo aquilo. Então, acho que é muito importante também ter essa cautela, né? Eu acho que os filmes, às vezes, eles perdem essa questão da cautela de como vai abordar, né? Também não precisa ser tão pesado, mas precisa trazer com responsabilidade, né? Não é para esconder também, né? Sim, eu sinto que acabam até dando uma romantizada no assunto. Para não chegar tão pesado, eles romantizam, só que isso acaba ficando, talvez para a cabeça de um adolescente, como uma incitação, né? Uma questão de, nossa, será que eu não devo? E trazendo como se essa fosse a única alternativa também, né, para a pessoa.
Porque o que a gente muito ouve falar, né, que essa questão do suicídio, né, é para tirar a dor, né, e não a vida. Então, como é que a gente vai lidar com essa dor se ninguém fala, se ninguém escuta essa pessoa que está passando por isso também, né? Porque é difícil, né? Tem aquele bloqueio de procurar um psiquiatra ou procurar um psicólogo ainda hoje em dia. Então, com quem que essas pessoas vão falar, né? Quem está ali para ser a rede de apoio delas também? Sim. E eu acho que, assim, entrando já na questão do filme, vou falar um pouquinho do que eu entendo ali dos personagens, um pouquinho da personalidade. Eu acho que a personalidade em si é algo que não dá para definir tanto, porque eles não ficam tão em ênfase nesse sentido, é muito mais questões externas. Mas a maneira que eu vejo a Violet, ela parecia ter um comportamento de ser uma pessoa mais popular, ter mais amigos, festas, então até bebidas ali. Já o Finch eu vejo como uma pessoa um pouco mais fechada, com menos amigos, um pouco mais retraído, que tem uma dificuldade de lidar ali com os sentimentos dele, né? Ele é bem extremo, então é tipo 8 ou 80, não tem muito um meio termo para as reações dele. E aí quando a gente inicia o filme, uma parte que me chamou bastante atenção no quesito da impulsividade dele é que assim que ele encontra a Violet na ponte, ele sobe e ele fica num pé só. Então, ela já estava numa situação que era perigosa, mas ele, nessa tentativa de ter ali um pouco mais de controle, ele acaba ficando num pé só, como se aquilo fosse realmente resolver a situação, né? E entra nessa questão, né, dele aparecer durante também o filme, querendo ter controle de muitas situações, né? De como ele vai conversar com ela, de como ele vai introduzir, né, o trabalho que eles fazem, né? Então, mostra muito desse lado dele, de controlar a situação em todo o filme. Sim, até na questão de lugares que eles vão conhecer, é ele quem decide que eles vão fazer trabalho juntos, enquanto a Violet está tentando convencer os pais de conversar com o professor para ela não ter que fazer o trabalho, ele já decidiu lugares, já resolveu tudo, ele começa a pesquisar sobre ela, então talvez um pouco de obsessão aí nesse sentido, de entrar no blog que ela tinha com a irmã, de perguntar para amigos sobre ela. Então ele começa a ter ali uma certa fixação. Eu acredito que exatamente por conta dele ser um pouco diferente, se sentir diferente, um pouco excluído, enfim, essa busca e essa obsessão pela Violet tenha essa relação, porque talvez ele tenha encontrado uma pessoa um pouco mais problemática, enquanto os outros amigos nunca falavam sobre nada, né? Porque uma coisa que a gente percebe é que não é comentado sobre sentimentos, sobre problemas, apesar de terem algumas amizades ali, isso nunca é muito falado. Então, a primeira pessoa que ele viu que talvez pudesse estar num nível de sofrimento também, ele acabou se engajando, se interessando mais por ela. Sim, porque né, o filme se passa numa idade escolar, né? Idade escolar, nós queremos o quê? Fazer parte de grupos, de tribos que tem ali. Então, a gente vai procurar pessoas semelhantes, né? E ele se identificou com ela nessa questão também, né? Não só do sofrimento, mas de estar passando por um momento tumultuado, né? De não saber lidar com as emoções. E isso faz com que ele vá fechando o cerco, né? Com relação a Violet. Porque ele pesquisa, ele vai atrás de saber o que está acontecendo, né? Para não deixar ela com outras opções, vamos dizer assim. Sim. E aí, assim... depois que ele acaba convencendo ela, porque ela tenta conversar com o professor não deixa ela não fazer o trabalho. E o primeiro lugar que eles visitam, que é o pico mais alto, ela chega a dar uma risada, né? Ele comenta alguma coisa e ela sorri. E é assim, instantâneo. Ela dá uma risada e ela se autocensura bastante, ela fica fechada. E isso é importante da gente comentar, porque a gente não fala sobre o luto, não fala sobre esse processo, não é uma coisa que as pessoas comentam de maneira natural, apesar de ser algo muito natural, né? E as pessoas acabam não sabendo lidar, elas não sabem se quando eu der risada, quando eu ficar feliz, quando eu tiver um momento mais alegre, será que eu tô indo contra essa pessoa que morreu? Será que eu tô sendo desrespeitosa de alguma forma? E é muito nítido aquilo, tanto que o Finch até faz uma brincadeira com ela sobre isso, que ela poderia dar risada, que não teria nenhum problema ela ficar feliz, mas ela demora bastante até começar a se soltar e sentir que ela pode ter momentos de felicidade ali.
Sim. Até porque essa parte, né, de não falar sobre sentimento, porque de fato no filme eles não trazem, né, nenhum sentimento. Fica, né, no personagem, a gente consegue entender o que está acontecendo, mas de fato eles não falam, né, não tem nenhuma fala sobre isso, né. Então, ela vê que ela também não vai conseguir lidar com aquilo. E ela tenta se recolher, né, ter o tempo dela de luto, mas também tem a pressão das outras pessoas, né? Não só da escola, mas também dos pais, que também estão esperando ela passar por esse processo de luto para eles conseguirem também passar por isso. Né? Então, além da idade escolar, também tem as questões com a família, né? Como é que é passar por um luto com uma família, né? Uma família inteira. Como a gente até pontuou quando a gente conversou sobre a questão do bolo, né? Que era uma tradição ali no aniversário, né, da irmã. Então, como é que ela reagiu àquilo, né? Ela não aceitou simplesmente pelo fato, porque ela achou que não era a hora, ela achou aquele ato desrespeitoso também. Sim, tanto que o dia que ela foi na ponte era o dia do aniversário da irmã dela, né? Foi o dia ali da data comemorativa. E o que eu acho importante também, nesse sentido que você comentou da idade escolar, amizade, enfim, é que tem um cara que aparece que não tem muito o que ele era da Violet, mas dá a entender que ele tinha algum relacionamento ali com ela. E quando ela vai pra festa, ela vai pra uma festa, tem 2 pontos que me chamaram a atenção. Nessa cena da festa, primeiro que uma amiga oferece bebida, ela fala que não quer, mas é como se ela não pudesse recusar, porque esse não era o comportamento anterior dela. Então ela fala que não, e a amiga fala, como assim não? Você vai beber sim, e pega a bebida para ela, sendo que não era uma coisa que ela queria, ela não pôde ter a possibilidade de escolher ali. E depois chega talvez esse ficante dela, e pergunta para ela, mas quanto tempo ela ia ficar daquele jeito, porque já tinham passado alguns meses e ela continuava sofrendo. Então, essa tentativa de estabelecer um momento para o luto. Então, se passar de tanto tempo, já é demais. É como se ela fosse realmente excluída, de certa forma, ali nessa questão que a gente está de cancelamento, cancelada porque ela não estava feliz, e não estar feliz não é aceito. A gente tem que estar bem, a gente tem que estar sorrindo, a gente tem que estar superando as coisas, porque isso é positivo, isso é comentado, né? Eu até vou aproveitar, desculpa, para fazer um comentário, que todos ali estavam vivendo seus lutos, mas eles escondiam. Então, quando você vai vendo ali ao longo do filme, você percebe que aquela amiga que se dizia, né, porque é popular, você pensa, garota, tem a vida perfeita e tal, todo mundo tinha suas questões, né, e enquanto, só porque a Violet se permitia mostrar, na verdade, nem que ela se permitia mostrar, eu acho que era mais uma questão de, ela não fazia questão de esconder, né, e aí por ela não fazer esse esforço de esconder os seus sentimentos, os amigos ficavam nessa negação ali com ela, de tipo, não, você tem que fazer aquela pressão, né? Sim, e isso é bem significativo, porque é o que a gente vê que acontece. As pessoas geralmente tá cada um vivendo o seu momento, a sua dor, lidando com as suas questões, mas como a gente não fala sobre isso, a gente não comenta, eu não sei o que tá acontecendo com o outro. Eu sei o que ele verbaliza, eu sei o que ele mostra, né? E como a Violet mostrava mais, porque era uma dor que ela não conseguia esconder, as pessoas acabam pegando aquela pessoa que é o que está demonstrando o que todo mundo deveria estar demonstrando e colocando ela como um certo bode expiatório, né? Então vamos colocar nela os problemas, porque ela tem que superar logo, porque é o que todo mundo deveria estar fazendo. E por que será que isso incomoda tanto as pessoas? Por que essa transparência incomoda? Eu acho que assim, a gente não é incentivado a falar sobre o que a gente está sentindo na nossa sociedade no geral, mas principalmente homens, né? Não é ensinado que homens falem sobre sentimentos, demonstrem vulnerabilidade, e eu percebo muito que os adolescentes, eles têm uma questão muito forte nesse ponto de vulnerabilidade. É como se fosse uma coisa muito ruim se mostrar vulnerável para alguém. E é como eu estava conversando com a Bianca há uns dias atrás, que demonstrar vulnerabilidade não é só falar de coisas negativas. Quando a gente fala de coisas positivas, eu também estou sendo vulnerável, mas o positivo é muito mais aceito que o negativo. Então as pessoas, elas não sabem lidar com o sofrimento, não, nem com delas, nem com dos outros. E é muito estranho ter que lidar com isso, então é melhor evitar, né?
Até porque a gente também, né, tem essa questão social de não saber nomear as emoções. O que eu tô sentindo ali na hora, né? As pessoas às vezes falam assim, quando está apaixonada, falam, estou com borboletas no estômago, né? Porque não sabem, né, colocar aquilo de uma forma aberta. E com o luto se torna da mesma forma, né? Na nossa sociedade a gente não fala sobre a morte, né? Que é uma coisa natural da vida, né? O fim de todos nós é a morte. Uma coisa natural que deveria ser falada, mas tem um grande tabu por conta daquilo, né? Talvez por conta do nosso apego, né, com as pessoas, porque a gente sabe que as pessoas marcam intensamente a nossa vida, né? Então a gente sempre se lembra dessa sensação de como a gente se sentiu com aquela pessoa, né, das lembranças que a gente tem com ela. Né? Então, por que a gente não consegue lidar com essas questões? Né? Dar espaço para que esse luto se transforme numa saudade, né? E não porque ele permaneça. Sim, e essa questão de não poder colocar uma outra pessoa no lugar também é muito significativo. Eu estava até fazendo um paralelo com uma série que está mais na moda, que é a Modern Love. Ela lançou uma nova temporada e o primeiro episódio fala bastante nessa questão de luto. E as pessoas acabam achando que é um desrespeito, que colocar alguma pessoa ali na vida novamente vai estar faltando com a empatia, com o amor que tinha com a outra pessoa. E isso acaba impossibilitando as pessoas de lidarem melhor com aquela situação. Porque a ideia ali é que você não vai deixar de sentir saudade, mas que a tua saudade ela vai te lembrar de momentos positivos com a pessoa. E que não necessariamente você tem que superar isso, porque como que a gente supera uma morte? Sabe? A pessoa morreu, ela não tá mais ali com você. E superar acaba sendo aquela questão de, olha, você vai ter que esquecer, deixar isso de lado, colocar numa caixinha e aquilo vai seguir sua vida. E a gente não funciona desse jeito, a gente tem lembrança, a gente tem memórias, e isso sempre vai ser uma coisa presente, talvez com menos frequência com o passar do tempo, mas é frequente da mesma forma, né? É pesado, é forte da mesma forma o sentimento. E nessa série Modern Love, vai falar de uma moça que ela perdeu o marido, e aí ela troca de carro, geralmente ela conversa no carro com esse marido dela, e ela tá num novo relacionamento depois que esse marido dela faleceu. E ela tem muito receio de que esse marido acabe achando que ela não ama ele o suficiente porque ela ainda amava o ex-marido, né, que faleceu. E a parte mais marcante da história, mais pro final do episódio, que é quando ela conversa com esse atual marido dela, namorado, e ele fala que ele sabe que ela ainda ama o ex-marido, porque quando ele morreu ela ainda amava ele, que isso não era um sentimento que simplesmente iria embora e iria se transformar em não amor, em ódio, alguma coisa assim. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender que eu posso amar mais de uma pessoa. Que a gente estava até conversando, né, Bia? Essa questão de amar mais de uma pessoa não é algo que a sociedade entende tão bem. Esse gancho que a Gi tomou, né, dessa série com o filme, será que é por isso que a Violet fica tão... Como que eu posso dizer? Ela fica ali meio bloqueada em até aceitar o Finch na sua vida? Será que ela pensou que estaria substituindo a irmã de alguma maneira? Eu acredito que sim, porque o vínculo que ela tinha com a irmã era muito forte, né? Elas tinham um monte de fotos juntas e textos, então elas tinham uma relação bem próxima, não era só irmão de comentar algumas coisas, elas pareciam ser bem unidas e sempre serem vistas juntas. Então a ideia de ter alguém ali tentando tomar um espaço que até então era da irmã, de fazer coisas juntas, de ir para lugares juntas, acho que ela tem esse receio exatamente por conta disso, né? Por sentir que ela pode estar tentando substituir alguém que não é substituível. E as pessoas também têm uma certa... elas acabam confundindo o superar com esquecer a pessoa, né? Então, assim, às vezes elas acham que superar é esquecer, mas não é exatamente isso. Sim, é completamente diferente. A gente não vai fingir que outra pessoa não existiu na vida. Ela vai existir, mas superar é também aceitar, entender que aconteceu e que não vai dar para mudar aquilo, mas que dá para mudar a maneira como eu penso sobre aquilo, como eu me comporto, né? Tem a questão também, né, de sentimento de deixar passar, né? Como a Maria falou,
de colocar uma pedra em cima, não é bem isso, né, que a gente deveria fazer, de colocar uma pedra em cima e seguir em frente, né? É entender o que aquilo está causando na gente, né? Porque, óbvio, que no momento de uma perda, a gente vai sentir a saudade do que a gente, né, fez com as pessoas, do que a gente faltava fazer com as pessoas. E teve também essa questão dessa tarefa escolar, que era mais ou menos o que ela fazia com o blog, né, da irmã. Então, era uma coisa muito, muito emocional para ela também, né? Como se ela talvez se sentisse substituindo a irmã. E o Finch pontuava isso também para ela, né? Que era só um trabalho de escola, né? Que ela não ia estar substituindo ali ninguém. Então ele trazia também muita compreensão para ela. Talvez até um pouco da compreensão que faltava pro lado dele. Sim, eu acho que pro Finch era muito mais fácil tentar ajudar uma outra pessoa num sofrimento que ele gostaria de ser ajudado, mas que ele acabava não tendo esse suporte. Porque ele tinha aquele grupo de amigos dele, né? Mas na cena onde a Violet começa a ficar meio desesperada porque ele desapareceu e não respondia nem nada, os amigos conversam com ela como se fosse uma coisa completamente natural. Então, não, ele faz isso mesmo, ele desaparece e depois ele aparece de novo como se nada tivesse acontecido. Só que eles naturalizam muito isso, né? Porque já era uma coisa que parecia ser um comportamento frequente dele. Só que para Violet aquilo era inadmissível e eu percebo que ela acaba oscilando entre se sentir muito bem quando ela tá com o Finch, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa que tá sempre testando o quanto ela conseguiria ficar ali na angústia de saber se ele estava bem ou não. Então era como se ela estivesse sempre antecipando um luto. Será que aconteceu alguma coisa? Será que deu alguma coisa errada porque ele desapareceu? Aí depois ele voltava, por isso que ela ficava também muito brava com ele quando isso acontecia, que ele desaparecia. A cena do lago também, que ele leva ela para lá, ele comenta sobre as pessoas que já foram para lá e morreram, desapareceram, e ele acaba mergulhando e ficando muito tempo, e aquilo deixa ela desesperada, né? Eu não sei até que ponto aquilo ele estava muito consciente e fazendo aquilo numa tentativa de testar algo, alguma reação dela, ou se realmente ele nem percebeu que ele estava demorando tanto tempo assim. Um ponto que eu acho importante a respeito do luto da Violet, né, é que as pessoas elas sempre acham que a gente não pode comentar sobre a pessoa que faleceu. E a gente acaba querendo mudar de assunto, falar de momentos de outras coisas, distrair a pessoa, quando em alguns processos de luto é muito significativo falar sobre a memória da pessoa. E quando ele pede para Violet contar sobre a irmã, eu sinto que foi naquele momento onde ela também começou a dar mais abertura para ele. Porque ele perguntou sobre a irmã e ela contou que a irmã ela era muito parecida com ele, então aí já está um outro ponto, né, de substituição da irmã ser bem parecida com ele no comportamento. E ela consegue falar sobre isso, né? E outra coisa, aquela questão agora um pouco mais relacionada ao Finch, a questão que ele coloca como estar desperto, né? Que é uma coisa que ele quer fazer antes de morrer. E o que eu sinto no sentido de estar desperto dele é de querer estar mais presente nas situações, porque na maioria dos momentos ele acabava ficando muito perdido nos pensamentos, em coisas que ele não conseguia ter o controle, que ter ali aquele estímulo de que eu quero estar desperto é vivenciar uma situação sem estar tão perdido dentro dele. Sim, o que a gente pode perceber do Finch também, né, é que ele é uma pessoa também muito solitária, né? A mãe dele não aparece no filme, a irmã aparece poucas vezes, né? Então ele também não tem um certo tipo de cuidado. E talvez ele coloque esse cuidado que ele gostaria de ter em todo esse cuidado com a Violet, né? Como se ele cuidando dela, iria amenizar aquilo que ele sente também. Sim. O que me chama a atenção na questão do Finch também é que essa dificuldade dele de controlar alguns impulsos. Tanto que eu acredito que seja até por isso que ele estava ali fazendo a terapia, enfim, tendo aquele acompanhamento. Mas desde o início, quando ele tem todos aqueles post-its colados no teto do quarto dele, enfim, eu percebo que é muito uma tentativa de ter o controle. A vida dele era tão desorganizada, ele não tinha controle sobre muitas coisas, ele não tinha o pai presente,
ele não tinha mãe, a irmã não era tão presente assim. Então, uma das poucas coisas que ele podia ter controle, ele gostava de organizar por cores e separar, porque aquilo ele tinha controle. Outro teste de controle que ele acaba fazendo é na banheira, quando ele fica se afogando, né? Eu percebo que ali é muito um teste de isso eu posso ter controle, eu decido quando eu vou ficar, quanto eu vou ficar e em que momento eu vou sair. E isso até me leva a considerar algo mais a respeito do final do filme, né? Que é quando a Violet vai atrás dele, enfim, acaba achando as coisas dele. E vem a questão do suicídio, né? Dele ter se afogado ali, enfim. O que fica para mim de questionamento nisso é: será que enquanto ele estava ali, ele não estava testando e tentando manter o controle, porque ele sentiu que estava tudo muito desorganizado, só que na tentativa de manter o controle ele perdeu e aí ele acabou se afogando? Porque antes o que tinha acontecido foram várias situações onde ele perdeu o controle, né? O pai e a mãe da Violet acabavam ficando muito chateados com ele, porque eles dormiram fora. Então ali ele sentiu que ele tinha perdido o relacionamento, que ele tinha perdido a certa amizade ali, que ele tinha, o respeito que ele tinha com os pais da Violet. E teve as questões da briga, onde ele perdeu o controle de bater lá no ex da Violet. E nessa questão da agressividade, depois ele vai e conversa com a irmã. Então, eu sinto que ele tem muito medo de ser parecido com o pai. Nessa questão de agressividade. E aí ele conversa com ela, começa a questionar algumas coisas, né? Nessa questão de controle de impulsos. Por que o pai fazia o que fazia, né? E no meio disso tudo é muita falta de controle. São muitas situações onde ele não tinha como controlar as outras pessoas, as outras situações. E aí, nessa tentativa de manter o controle, eu acredito que ele tenha ido pro lado, enfim, essa é uma das hipóteses aí que eu penso nesse sentido. As pessoas chamavam ele de aberração na escola, né? Então, a gente pode colocar isso como um rótulo e que ele tomou para ele, né, nesses momentos de fora de controle, né, que ele se colocava naquela posição, tanto que até aquele amigo, né, que vamos chamar de amigo, né, da Violet, que aparece também, questiona ela, né? Você sabe o que ele fez? Você vai sair com ele sabendo mesmo o que aconteceu? Então, essa questão do rótulo, né? Ela vem mesmo para tentar cancelar a pessoa, né? O momento que a gente está vivendo hoje, né? Esse cancelamento em massa, assim. Porque não é cancelar o pensamento, não é cancelar o sentimento, é cancelar a pessoa, né? Não é cancelar uma ideia, né? É a não pessoa. É uma atitude, né? Não foi só um comportamento que ele teve, a gente desaprovou. É a pessoa como um todo, né? Sim. E aí a gente coloca as pessoas, né, em xeque, porque por conta de, às vezes, um descontrole, né, a pessoa já é taxada, já é rotulada por conta disso e cancelada. Mas será que isso está certo também, né? Será que a gente está certo nessa questão de cancelamento da nossa sociedade, que está muito presente, né? A gente vê nos jornais também que tem muitos outros casos parecidos, né, dessa rotulação, desse cancelamento. E uma coisa que eu estava até conversando com a Bianca é que tem esse cancelamento do Finch, que é algo que é bem presente, é bem notável, mas a gente chegou a perceber também um certo cancelamento da parte da Violet, exatamente por ela não corresponder às expectativas, né? Então, quando ela era popular, quando ela estava bem, quando ela bebia, saía com os amigos, ela estava ok. A partir do momento onde ela parou de corresponder com aquele ideal de comportamento, aí ela já é mais excluída. Não é um cancelamento tão intenso quanto o do Finch, de ser chamado de aberração, enfim, mas é um cancelamento de excluir, de deixar de lado, de não sentar para conversar mais, não ter mais o contato que eles tinham antes. E a gente percebe no filme, né, que durante a escola, né, no período ali que eles estão no colégio, né, com as reuniões dele, no horário do lanche, a gente não vê ninguém triste, né? Tá todo mundo feliz, como se ali a gente deixa a tristeza do lado de fora da escola, porque ali naquele momento eu preciso mostrar para todo mundo que eu tô feliz, né? E a gente descobre, né, também, mais pra frente no filme, que até uma amiga da Violet também tinha suas próprias questões, né? E ela não comentava, sempre se mostrava ali feliz por conta do ambiente também que ela tava, né? Então o ambiente influencia muito em como a gente vai agir com as nossas emoções. Eu acho que a necessidade de pertencer, de ser aceito, ela é tão grande na adolescência que as pessoas acabam tendo comportamentos que o grupo aprovaria, né?
Então o grupo aprovaria que ela estivesse bem, que ela estivesse lidando tranquilamente com as coisas, então isso é muito aceito. Agora, o que eu sei que não encaixa ali no grupo, eu não vou expor, eu não vou comentar. Então ali dentro é como se fosse uma pessoa diferente, né? Tanto que no final, quando a Violet descobre dessa amiga, porque encontra ela no funeral, que a amiga comenta que tem bulimia, que já tentou se matar, enfim, ela fala que sentiria muita falta da amiga, mas que ela não fazia ideia do que estava acontecendo. E eu sinto que a Violet sente até um pouco de culpa de estar tão imersa no seu próprio sofrimento que ela acabou não percebendo que o Finch também estava sofrendo e que essa amiga também estava sofrendo. Então, as pessoas, por não comentarem, né, ela também não tinha muito como deduzir as coisas. A gente percebe muito isso com as redes sociais, né? Que, tipo assim, tá todo mundo muito feliz no Instagram, todo mundo postando foto legal e tudo mais, e na verdade não é bem assim, né? Sim, e às vezes gera até uma questão de comparação, né? Poxa, eu não tô bem, não tô legal, como é que todo mundo... Porque quando a gente entra no Instagram é muito generalizado, né? Como é que todo mundo tá bem? Nesse quesito de pandemia, como é que todo mundo está sendo produtivo e lendo 10 livros e fazendo 15 cursos, enquanto eu não consigo fazer isso? A gente acaba se comparando bastante. Parece que eu percebo ali vocês conversando a respeito da Violet e do Finch. Os dois parece que são aqueles opostos complementares, né? Onde um é totalmente controlador e tal, e a outra é bem omissa, ela parece que ela deixa ali ele seguir, né? Decidir as coisas. Mas essa parte do controle, quando o Finch, ele percebe que ele tá... Quando a ilusão, né, do controle dele cai por terra, ele pinta a parede, ele tira todos os post-its. E aí, uma pergunta assim que eu até fiquei me questionando junto com as meninas quando a gente estava conversando sobre o filme, foi essas cores, o que elas significavam, sabe? A parede estava na cor, acho que era azul antes, ou Madua? Era vermelha e ele pintou de vermelho azul. E pintou azul, né? Acho que isso, será que tem alguma simbologia, alguma coisa assim? Não sei, eu acho que na questão das cores, o vermelho é mais intenso, né? Enquanto o azul ele tem aquela ideia de trazer mais tranquilidade, sendo que ali os momentos pareciam ser opostos, né? No momento onde ele estava mais tranquilo era vermelho, porque estava tudo organizado. Mas no momento onde ele ficou mais... sentiu que tinha perdido aquele controle, veio a desordem, foi o azul. Então, nessa questão das cores, não encaixaria tanto. Não sei, o que você pensa, Bi? Você acha que tem alguma relação, algo assim? Eu acredito que por relação das cores, talvez não tenha um significado por trás, né? Mas tem a questão de apagar o que estava ali, né? Porque vocês percebem que ele não retira todos os post-its, né? Alguns ele deixa, né? Como forma de eu vou apagar isso aqui, vou passar uma tinta em cima porque eu não quero mais ver. Talvez tenha isso, porque ele separava, né, os post-its por cores, né, por categorias, ele era todo metódico com tudo aquilo. Né? Então, de uma hora para outra, né, ele trocou o ambiente dele de dormir, ele se trancou no armário, né, teve todo aquele isolamento que ele fez, porque o sentimento dele estava muito intenso e ele não estava conseguindo lidar com aquilo. Sim. E a gente vê muito presente na sociedade, né? As pessoas, quando não conseguem controlar suas emoções, elas se isolam. Eu até, puxando um gancho, assim... O Finch, ele tem comportamentos, né, ao longo do filme, muito impulsivos, e de repente ele some, e aí ele fica recluso. A gente conseguiria ali identificar um possível transtorno psiquiátrico, e se sim, em quais momentos, quais sinais e sintomas ele mostraria ali que faça com que a gente chegue a esse possível diagnóstico. Eu tinha conversado com a Bi sobre isso, a gente pensou aí numa hipótese de borderline, né, do transtorno de personalidade borderline. Exatamente por essa questão de ser extremamente intenso, então ou é uma coisa ou é outra completamente diferente. A questão de instabilidade nos relacionamentos, então uma hora é aquele ideal de que os amigos dele super servem, em outro momento não servem mais, e ele desaparece, ele se isola. Então isso também é bem frequente na questão do border. E
o fato dele ficar nessa constância de eu me isolo, eu resolvo minhas coisas sozinho, depois eu volto, eu acabo resolvendo de uma outra forma, e também essa certa, talvez, dependência, né? Porque ele sempre tem alguém ali de amigos, apesar de não serem tão presentes. A questão do terapeuta que atende ele também. Então fica num vai e vem, mas ele acaba não resolvendo, não tendo muita ajuda ali, pelo que parece, né? No quesito do terapeuta. Eu entendo que o terapeuta dele estava muito mais tentando ajudar no quesito escolar, então de rendimento, porque ele não estava rendendo o suficiente, do que realmente tão preocupado com o que poderia estar acontecendo. Ele até indica o grupo de apoio, né? Mas é meio que uma imposição, não é uma questão de você quer, o que você acha, toma aqui. E uma coisa um tanto peculiar ali é que quando ele dá o post-it com a anotação do grupo, o Finch percebe, ele fala, isso aqui não é um post-it original, porque ele tem tanto contato e ele usa tanto que ele consegue perceber quando é e quando não é. Então é uma atenção um pouco desproporcional a detalhes específicos, né? Tem essa questão também, né, do controle, né, da impulsividade dele, né, porque assim, por mais que alguém sugira, né, por exemplo, o grupo de apoio, ele não vai, porque ele já tinha essa indicação antes, né, pelo que o terapeuta da escola fala, né, já tinha aquela indicação e ele não foi. Porque não era alguma coisa que estava no controle dele. Se ele fosse, ele saberia que aquilo não estaria no controle. Então tem toda essa observação também, como ele fez com a Violet, né, de reconhecer primeiro o cenário que ele vai estar inserido para depois ele tomar as atitudes. Tipo, eu vou quando eu quero, não é quando estão falando para eu ir, sou eu quem decido, porque isso eu quero decidir. Eu quero ter a falsa ilusão de controle sobre isso. Importante ressaltar, assim, que a gente está trazendo alguns pontos, né, de talvez essa hipótese, né, do transtorno border, mas tem muitas mais coisas envolvidas, né? Se fosse para fazer todo um critério de avaliação da personalidade dele, teria que contar também muitas outras coisas. Porque essa questão, né, de decidir quando eu vou, porque a gente precisa reconhecer o terreno, tem muitos adolescentes hoje em dia, né, que se reconhecem dessa mesma forma. Então, né, vamos com calma, porque quase nem todo mundo é border, né? Não é só que fechou algumas coisas que tá tudo certo. Que aí foi mais assim, se ele tiver, qual ele se encaixaria, né? Foi mais ou menos nesse sentido. Mas realmente a hipótese, né? Não é ruim. Isso. Não estamos fechando um diagnóstico. Sim. A gente só tá falando o que encaixaria. Ainda mais que uma das coisas que a gente vê muito é que você não fecha diagnóstico de uma pessoa em uma consulta. Imagina num filme, né? Assim, que retrata ali um período da vida, isso, do personagem. Agora vocês falando sobre border e tipo, que a forma como ele age é impulsivo e depois mais deprimido. Aí eu comecei a fazer uma associação com as cores. Assim, não sei, pra mim, eu consegui meio que associar de alguma forma na minha cabeça que talvez o vermelho, ele pode trazer também uma sensação de euforia, né? Parece que é uma cor muito... Ela isso, e ela vibra, sabe? É uma cor que vibra aos seus olhos. E aí, quando ele está eufórico, tá vermelho. Já quando ele tá mais para baixo, fica azul que, né, parece que é uma cor que pode trazer muita paz, mas também pode ter tristeza. Até fazendo um gancho com aquele filme Divertidamente, a tristeza tem a cor azul, né? Então eu acho que, assim, pra mim, né, na minha cabeça, fez sentido essas cores. E o fato da mãe dele ter entrado, quando a Bia fala que ele entra no quartinho, eu não sei se é uma coisa talvez meio que genérica, meio que no geral, mas quando a pessoa se sente mais triste, parece que ela quer se fechar literalmente assim, né? Parece que ela quer fazer uma conchinha, né? Sim. Isso. E os espaços grandes acabam incomodando, porque parece que tem muita coisa para você preencher e você não consegue, né? Nossa, eu tô assim... E realmente, assim, ele não abandona os post-its. Quando ele vai, ele risca, ele arranca alguns, ele volta pro quartinho pequeno, que é dentro do guarda-roupa dele, né, dentro do armário, e ele continua organizando em post-its, porque é a forma dele de se expressar, de conseguir colocar tudo que tá na cabeça dele. Eu e a Bia, a gente tinha até conversado de uma questão de aqueles
post-its serem cartões de enfrentamento, né? Que é uma técnica que a gente usa muito em TCC aí para ajudar as pessoas com enfrentamento, a lembrar de questões que são importantes, porque ali não é simplesmente uma forma de tentar ter o controle, porque, por exemplo, o sorriso da Violet, ele não tem controle sobre o sorriso dela, mas colocar aquilo ali era um lembrete das coisas que estavam acontecendo, coisas boas que vinham acontecendo, né? Eu percebo essa relação aí também. Como você tinha pontuado também, né? É quase como se fossem motivos para ele continuar, para ele não desistir de tudo aquilo. Retomando aquela parte que vocês mencionam sobre o terapeuta e os amigos, né? Que os amigos já estavam acostumados com ele fazendo o que faz, né? Eu fiquei me questionando se... Porque parece... Eu acho que quando o assunto é alguém morreu, fica muito 8 ou 80, a gente precisa achar culpados, a gente precisa achar motivos. E assim, será que os amigos dele... Assim, a gente deveria considerar que foi uma negligência o fato dos amigos terem se acostumado com a situação? Ou, sei lá, esses amigos, eles já acabaram sofrendo muito? Porque no começo eu imagino que eles também se preocupavam. Até o amigo quando conversa com a Violet, ele fala que no início ele se preocupava muito e que ele sofria muito. Então também é uma forma... talvez de abrir mão do sofrimento, porque você sabe que a pessoa vai voltar. Será que haveria ali a gente poderia colocar esses amigos numa situação de... poxa, você podia ter tentado uma estratégia diferente para poder lidar com isso, ou até mesmo o próprio terapeuta e a irmã. Será que existia ainda alguma forma, apesar dessas pessoas já estarem tão cansadas, de ainda continuar, não sei se a palavra certa era lutando, mas lutando pelo Finch? Tá. Primeiro, eu vou colocar um ponto que eu lembrei, que também a gente associa com Border, que é a questão de que esse amigo, ele acaba falando que ele se mantém com o Finch exatamente porque o Finch acha que todo mundo vai abandonar ele. Então, esse medo do abandono é muito presente na questão de Border também. Agora, com relação à questão de negligência, enfim, eu não acho que tenha sido negligência, mas eu acho que tem muito a ver com a questão de que a gente não sabe ser rede de apoio. A gente não aprendeu isso, a gente acha que ser rede de apoio de alguém é só prestar atenção em algumas coisas e dizer, olha, eu tô aqui. Sendo que ser rede de apoio é muito mais complicado do que isso. Você tem que ter uma disponibilidade real. Você não pode só dizer, estou aqui. É estar realmente disponível para aquela pessoa, para que ela possa contar com você. E até quando ela não quer contar com você, mas precisa de ajuda. Então, até foi um gancho que a gente tinha até já esquecido, mas a gente conversou bastante nesse ponto de rede de apoio. Não é simples ser rede de apoio. E exige muito da pessoa que vai ter que estar ali disponível, né? Sim, porque nós estamos acostumados, né? Por exemplo, quando a gente passa por algum momento de dificuldade, né? Muitas pessoas falam, se precisar, eu estou aqui, né? Pode contar comigo. Mas quando você precisa, quem de fato está com você? Quando você fala assim, estou precisando de ajuda, as pessoas somem, parecem que elas somem, né? Por quê? Muitas vezes, esse fato de não conseguir lidar com as próprias emoções, a gente para e pensa, se eu não estou conseguindo lidar nem com as minhas, como é que eu vou lidar com as dos outros, né? Então, esse conhecimento, né, conhecer e saber lidar, né, com as nossas emoções, que a gente até tinha levantado, é um ponto, né, até de inteligência emocional para trabalhar, né? Porque reconhecer, dar nome, saber lidar com isso é uma coisa totalmente diferente. Né? Não é simplesmente falar e deixar a pessoa ali esquecida, né? Se ela precisar. É de fato estar disponível para poder ajudar quando ela precisa também. E assim, com relação à parte do terapeuta, em nenhum momento eu vi o Finch falando realmente sobre sentimentos, que é aquilo que a gente comentou, não é falado em nenhum momento. Então, o que eu entendi é que realmente era um terapeuta focado nas questões da escola e que, obviamente, se preocupava com outras questões que ele percebia, mas o Finch não falava sobre isso. Então, até que ponto a gente também consegue acessar algo que não é dito, que não é verbalizado, que está no dia a dia do paciente, mas que ele nunca traz, que ele não comenta.
também existe um limite ali de até onde eu posso ajudar. E é importante comentar nesse sentido que, assim, o que ele poderia fazer, talvez ele tenha feito dentro do que o Flint trazia para ele. Até porque ele percebe-se que ele tem uma limitação de estar ali no ambiente escolar, né? E como ninguém traz essa questão de sentimentos, ele consegue lidar com aquela questão escolar que ele precisa, né? De aumentar as notas, de conseguir ser um bom aluno, né? E isso ele faz, até porque, por mais que, né, tenha acontecido aquele final, né, que desidrata a gente no filme, né? Ele conseguiu fazer com que uma outra pessoa se reerguesse e ainda assim finalizasse a tarefa, né? Porque para ela foi uma coisa muito difícil, estar ali de pé falando para todo mundo, né? Porque não foi só um tributo ao Flint, foi também uma coisa que ela fazia com a irmã dela no blog, né? Então foi muito sentimental ali, alguém querendo aparecer aqui. E a gente até chegou a comentar que é óbvio que por se tratar de um filme, ele não teria como pegar um período de luto inteiro, mas ele acaba pulando algumas etapas, porque não é comum um luto ser superado tão rápido, né? Foi intenso, mas foi de uma maneira muito rápida ali. E a Bianca tinha até comentado comigo a questão das datas comemorativas, que é muito significativo. A gente vivenciou o aniversário. E no dia do aniversário foi onde a Violet ficou ali considerando se ela se jogava ou não, ela estava muito confusa. Então, em um Natal, um Ano Novo, alguma outra data comemorativa ali, o primeiro ano para a pessoa ficar em processo de luto é muito difícil, não é só o aniversário, não é só os primeiros meses, né? É um período difícil no geral e colocar ali dessa forma, talvez também um pouco romantizada, de que dá para resolver desse jeito, não é bem assim que costuma funcionar, né? Na nossa sociedade se fala muito das 5 fases do luto, né? Que todo mundo passa. Mas será que são só mesmo as 5 fases, né? Porque o primeiro ano, sem a pessoa que a gente gosta, né? Sem a pessoa que tinha aquele nosso convívio, é muito difícil, né? As datas comemorativas, como a gente pontuou, né? Questão de aniversário, ou até alguma data especial que algumas amizades têm, né? Aniversário de amizade, ou algum final de semana que fazer alguma coisa junto. Isso traz muito. Então, o primeiro ano é um período total de atenção, né? Porque as fases, né, por mais que possam ter essas fases do luto, elas oscilam, né? A gente vê que não é linear esse processo. Ele oscila durante todo esse ano. Sim. E as pessoas acabam achando que vai ser só daquela forma, né? Então, primeiro essa, depois essa. E quando não segue isso, tem alguma coisa que não tá funcionando legal. E aí tende a achar que o problema é a própria pessoa, né? Pode falar, Sá. Não, eu ia falar justamente isso, né? Primeiro eu tenho que negar, depois eu tenho que não sei o quê. Gente, não é uma listinha de supermercado. Exato. Às vezes você não precisa... Para você perceber como que isso é totalmente inconstante, é só você pensar em alguém que você não tem mais na sua vida, não porque a pessoa morreu, mas porque ela simplesmente deixou de estar na sua vida. Cara, você percebe o quanto que você ficou com raiva, o quanto que você negou, o quanto que você aceitei. De repente você já não tinha mais aceitado. E as pessoas acham que, por exemplo, aceitei hoje, eu vou aceitar para sempre. Mas não, às vezes amanhã você já vai estar revoltado. Entendeu? Você vai estar se questionando por que aquilo aconteceu. Então, realmente, o luto, a gente vive o luto de várias vezes na nossa vida. A questão é que parece que só fica evidente quando alguém morre. E aí parece que é quando a gente percebe, estou vivendo um luto. Mas não necessariamente, né? Isso é muito importante, porque as pessoas acham que luto é só morte. Você fala luto, as pessoas vão falar, é morte. Não, mas a gente passa por luto o tempo inteiro. O luto de perder teu corpo infantil, o luto de você perder o relacionamento com teus pais, o luto de perder uma amizade, de encerrar um ciclo, de sair de um trabalho, de perder um animalzinho. É muito luto. E a gente não tá habituada a entender que esses lutos, eles também vão acarretar em sofrimento. Não é porque uma pessoa saiu do emprego que vai ser, nossa, mas logo, logo você arruma outro. Poxa, mas a pessoa não pode sofrer por aquilo? Ela não pode estar sentida pelo que aconteceu, porque não é tão significativo quanto uma morte, né? Isso é verdade. É como as pessoas se sentem, né, com aquilo também.
Porque o luto é sobre perdas, né? Como vocês pontuaram. E é sobre isso. Porque, assim, aqui, passar por uma perda. Se aqui nós temos 4 pessoas vão sentir de formas diferentes, né? Para nós 4 aqui, cada vez que, né, a gente passar por um processo, vai ser uma coisa diferente. Então, assim, esse reconhecimento, né, de sentimentos, porque a gente, na nossa sociedade, só se permite sofrer quando a gente perde alguém. Né? Só quando é o caso de morte, né? A gente não pode sofrer pelo nosso emprego, por exemplo. Quem quer o emprego dos sonhos e acaba perdendo também é um luto, né? Por exemplo. Tem vários tipos, né? E abrir o nosso olhar para essas questões de luto, né? Que pode acontecer, né? E que podem ser oscilantes ou não, podem, né, passar mais rápido ou também não, isso depende muito, né? Que vai da gente tirar o nosso lado humano, né? Porque tem a questão da empatia, né? Que não é se colocar no lugar do outro, mas é tentar entender pelo que o outro está passando. Sim, porque se a gente só se coloca no lugar do outro, vamos supor, eu nunca vivenciei uma situação de luto por morte. Eu não vou conseguir me colocar no lugar do outro. Eu posso compreender o que o outro está passando, pela dor dele, pelo que ele viveu, mas não tem como, de maneira alguma, me colocar naquilo se eu nunca vivenciei. Falando, né, do luto, a Violet começa a sofrer esse luto no início ali com a irmã, né? O filme já retrata isso. Sim. E aí a Gia até pontuou sobre, parece que ela tá sempre antecipando o luto com o Finch, porque ele some e tal. E depois, com o Finch, é muita porrada numa pessoa só em pouco tempo, né? E o impacto disso na vida dela. Como que deve ser para uma pessoa ficar perdendo sempre, assim, com uma frequência, sabe? Será que não dá aquela sensação de que eu vou viver um luto eterno? Sim, e eu acho que essa também é uma situação que tem acontecido com muita gente agora nesse período de pandemia, né? Porque muita gente perdeu vários familiares, perdeu vários entes queridos, um em seguida do outro, e dá essa sensação de que tá tudo completamente fora do nosso controle. E o ser humano gosta de saber que pelo menos tem um controle de alguma coisinha, de ter essa ilusão que você comentou. E aí vem essa sensação de finitude, né? Que, poxa, mas eu tô aqui agora, mas será que eu vou estar aqui por muito tempo? Como vai ser a situação? E é por isso que o acompanhamento é tão importante nesse período de luto também. O luto, ele é normal? Ele é normal, mas não significa que a pessoa tenha que sofrer sozinha, não significa que ela tenha que ficar naquele processo e esperando que aquilo passe, porque em alguns momentos isso pode se tornar um estado mais crônico. E tem a questão também, né, que nós conhecemos o luto, nós falamos de luto, mas ainda assim há o luto complicado, né, que é esse luto, por exemplo, quando você tem, né, um luto seguido, né, como está acontecendo nessa pandemia, e você não dá espaço para nenhum deles, né, você só vai guardando, só que chega um momento onde não dá para guardar mais, sabe? Uma hora chega que a conta dá daquele luto e você precisa vivenciar aquele sentimento. Só que quando você vai dar espaço e já tem essa sequência de luto, vem tudo de uma vez, é como se fosse uma onda, sabe? Que encharca a pessoa com aquele sentimento. Então, dar espaço, né, para esse sentimento e conhecer, porque a pessoa não vai viver o luto eternamente. Não vai causar a vida inteira dela esse luto. Né? E entender que trazer esse sentimento, compreender ele, dá espaço não para um luto, mas para aquela saudade, para aquela lembrança boa, né? Por ter a pessoa mais próxima. Sim. Eu falei para alguns pacientes meus que passaram por luto, que não é tirar a pessoa da vida, é pegar um espaço no nosso coração e colocar a pessoa ali e deixar ela ali, né? Porque ela vai ficar dentro da gente. Então não é retirar, é dar espaço mesmo. Sim, porque muitos pacientes tendem a sentir que, assim, se eu não ficar o tempo inteiro pensando sobre essa pessoa, eu não amava ela o suficiente. Sim. Então eu preciso pensar e eu preciso estar com ela presente no meu dia a dia, nem que seja por lembrança, para que eu consiga saber o quanto eu amava essa pessoa, porque se eu esquecer, eu não amo. Esse ponto agora me fez lembrar daquela cena que o Finch pergunta para Violet qual lugar que ela gostaria de estar, se ela pudesse ir. E ela fala que é a cidade natal dela, né?
E aí eu fiquei me questionando se não é justamente, se a vontade dela não é ser justamente na tentativa de agarrar a irmã dela ali e ficar As naquela... lembranças, né, mais intensas. Sim. Que foi ali que ela viveu as coisas com a irmã. Então faria muito mais sentido eu querer me manter ali naquela zona de conforto de lembranças, porque isso vai fazer com que eu sei mais por dentro o quanto eu amo a minha irmã. Eu tô aqui, eu tô pensando nela o tempo inteiro. Se eu estiver em outro lugar, pode ser que eu não lembre, pode ser que eu comece a perder algumas lembranças. Tanto que no filme, ela traz no final, né, que ela evitava o quarto da irmã, né, que quando ela via a porta aberta, ela foi lá e fechou, como se ela não quisesse ver aquele quarto, né, como se ela não quisesse ter aquelas lembranças que ainda causavam dor a ela. Mas quando ela percebe que, né, no final, que ela precisa dar espaço para aquilo, que ela precisa conversar com aquela dor, saber o que aquilo vai causar nela, ela entra no quarto, ela deita na cama, ela começa a olhar as paredes, então ela começa a se reconhecer, né, no momento presente, né? Que a irmã dela se foi, que a irmã dela está presente ali, mas que ela não precisa também deixar as coisas dela de lado, as emoções dela de lado, e ela abraça aquilo. Sim, as pessoas também acham que a dor ela vai ser tão insuportável que qualquer coisinha que eu sofrer a mais, eu vou morrer, porque tá doendo muito. Mas a gente só sabe que consegue lidar com a dor ali e com a intensidade dela se a gente se permitir viver e vivenciar ela, porque aí eu consigo ver, poxa, é horrível, é muito ruim, mas eu não vou morrer, eu consigo lidar com isso, eu consigo passar por isso, né? O que mais? Mais alguma coisa? Eu ia falar pra gente que parece que a gente abordou bastante, assim, os pontos tanto da Violet com do Finch, enfim, dos dois juntos. E aí eu queria puxar o gancho do que a Gi falou lá, meio que na metade ali da nossa conversa, sobre aquele questionamento, né? Se o Finch de fato tinha aquela intenção de se matar. Porque tem toda a cena da irmã antes, tem toda aquela questão que faz a gente pensar, não, ele queria de fato. Mas será que uma pessoa que queria de fato se matar tiraria sua roupa? Sabe? Eu acho que foi esse o ponto ali que ficou muito... Que eu, Sabrina, não consigo bater o martelo, sabe? Se aquilo foi uma tentativa mesmo. Não consigo ter realmente essa certeza, até porque o filme deixa bem aberto isso, né? Quem quer interpretar como suicídio, interpreta. Tanto quando eu assisti a primeira vez, eu não me atentei a tudo e eu realmente falei, não, foi um suicídio. Quando eu assisti de novo, eu consegui ver e falar, poxa, mas isso aqui eu não tinha prestado atenção, eu não tinha levado em consideração. Então, eu acredito que não dá pra gente ter certeza, não dá pra gente bater o martelo e falar, ele se matou mesmo. Não, ele não se matou, foi uma coisa ali que deu de errado, porque a gente tem muita margem para qualquer uma das duas explicações. Porque ele estava em sofrimento, ele tinha muitos motivos que ele interpretava como motivos para se matar, muitas questões, muita falta de controle, mas ele também tinha muito motivo para continuar vivendo. Ele estava se dando super bem com a Violet, ele estava criando um laço muito significativo ali, ele conseguiu fazer ela andar de carro, sabe? Desde o acidente ela não andava de carro, ela ficava só de bicicleta. E ele conseguiu fazer ela andar de carro, convencer. Então eles estavam desenvolvendo um relacionamento bom ali, né? Então eu acredito que não dê pra ter certeza de nenhuma das duas coisas aí. Isso é verdade, fica esse questionamento, né, pra gente, do que pode ter acontecido ali. Porque a visão dele que tinha, que ele traz pra Violet, né, quando a primeira vez que eles vão naquele lugar, é que quem tentou ir ali passava para um outro lugar, né, que se você mergulhasse ali, você ia sair em outro, né. Mas, na verdade, o que a gente sabia é que quem já tinha ido para lá tinha morrido, né, e, de fato, até pode ter a ideia de passar para outro lugar, mas bater esse martelo e falar foi suicídio ou não foi, fica bem complicado por conta dessas questões. Sim. E aí, focando nessa questão de suicídio, enfim, eu acho que a gente encaixaria bastante no ponto da rede de apoio, né? Porque a pessoa com depressão, a pessoa com algum transtorno, ela precisa ter uma rede de apoio, é muito importante, é muito fundamental. Só que as pessoas normalmente não estão preparadas para ser rede de apoio, elas acabam naquele funcionamento do senso comum, do que sabe, do que tem que falar, do que não pode falar, e acaba seguindo nisso.
E estar disponível é diferente para as pessoas, né? As pessoas percebem quando a pessoa está realmente disponível ou quando a pessoa só está falando aquilo porque ela percebe que está passando, né, por um momento difícil. Né? Tem toda essa percepção também por trás desse enredo. Mais alguma coisa? Esse automatismo, né, em relação a oferecer ajuda, sendo que de fato você não vai estar lá e você sabe que você não vai estar lá, você sabe que você não vai estar disponível e mesmo assim você fala, estarei ali caso você precisar. É muito complexo e às vezes é difícil também para a gente de fora identificar, né, um sinal. Então, para finalizar, eu queria perguntar para vocês se existe alguma estratégia dentro da psicologia que nos auxilia a identificar os sinais de uma pessoa que está ali em sofrimento e pode tentar, porque algumas falam, né? Eu já li muita cartilha que fala assim, se a pessoa fala, ai, que vontade de morrer e tal, mas, gente, às vezes eu falo isso por causa de uma prova, entendeu? Então, assim, eu acho que eu queria saber se existe uma estratégia onde tenham, sei lá, um conjunto de sinais que essas pessoas apresentam, para a gente ficar atento. E mesmo que a gente não possa estar disponível, pelo menos a gente tenta encaminhar essa pessoa para profissionais, né, que são especialistas nessa área para ajudar a pessoa. Tá. Quer falar, Bi? Posso começar? Pode. Assim, são vários sinais que as pessoas podem dar. Muitas vezes elas podem não falar sobre sentimento, né? Mas, por exemplo, como as pessoas falam, né? Nossa, hoje eu não tive vontade de fazer nada, só queria ficar deitado na cama. Ou muita fala, né, que as pessoas falam, tipo assim, e se eu dormisse e não acordasse mais? Sabe? Queria dormir eternamente. Então, tem alguns pontos muito sutis das falas das pessoas que podem remeter, né, a isso. E vai da nossa escuta, né? A gente trabalha muito com escuta ativa, né? Que é escutar de fato o que a pessoa está querendo dizer ali, sem julgar e entrar no mundo da pessoa, não trazer a pessoa para a realidade, porque isso pode causar mais dor para a pessoa ainda. Né? Porque a pessoa está ali imersa num sofrimento interno, onde as pessoas provavelmente não entendem o que ela está querendo dizer, né? Porque também ela está com dificuldade de se expressar. Mas, por exemplo, a pessoa chega para você e fala isso, né? Então ter aquele cuidado humano de falar, mas tá difícil, o que está acontecendo, né? E também não querer invadir o espaço da pessoa, né? Porque quando a gente percebe, muitas vezes, a gente já quer ir direto ao ponto, né? E fala, não é assim que se faz, a vida não é tão ruim. Gente, todo mundo fala isso para a pessoa. Não faz isso porque não vai te trazer nenhum benefício, vai fazer a sua família sofrer. Esse é o ó, né? Não vai fazer a sua família sofrer. Mas e a pessoa que está sofrendo ali também? Você valida o sofrimento dela, né? Né? E prestar atenção no que a pessoa fala, porque às vezes não é a ideia de não ter mais vida, mas a ideia de acabar com o sofrimento. A pessoa está ali falando, como é que eu posso resolver isso? Né? E às vezes as pessoas não dão atenção. E as pessoas também acham que não pode comentar sobre isso. Então, como assim eu vou comentar, eu vou falar com alguém e vou falar sobre ela querer se matar? Quando, na verdade, falar sobre isso é importante, porque você vai conseguir saber, será que aquela pessoa ela tem um plano para isso? Será que ela já pensou sobre isso? Porque, às vezes, o não comentar leva aquela pessoa que está pensando nisso a achar que ela não tem importância nenhuma. Então, poxa, ninguém se importa. Sabe, ninguém liga o que eu vou fazer da minha vida. Então, comentar, conversar, entender. Nossa, mas você pensa sobre isso? O que você pensa? O que você acha disso? Você já criou algum plano? Isso não vai fazer com que a pessoa queira mais ainda, com que ela sinta mais vontade. Não, às vezes falar sobre aquilo pode ajudar ela a entender que o plano na cabeça dela pode fazer sentido, mas na realidade não. E ela só consegue perceber se ela está verbalizando, se ela está tendo aquele contato, conseguindo falar com alguém sobre isso, né? Essa questão da identificação, né, do que a pessoa está querendo de fato te falar e perguntar num tom sem julgamento, não é assim, nossa, mas você quer se matar? Não, né? Perguntar de uma maneira sem julgamentos, eu acho que eu me lembro muito a cena ali da irmã dele, quando ele vai perguntar sobre o pai, e ela não consegue identificar, e ela meio que
foge do assunto em relação ao pai, porque ela tem coisa para fazer. E ela também tem enfim, questões para resolver com o pai, né, nesse sentido. Sim, nossa, enfim, é muito importante a gente pensar, analisar nesse sentido qual é o nosso papel ali, né, para ajudar a pessoa, pelo menos a encaminhar ela ali, né, para uma ajuda, né. Eu acho importante a gente lembrar também que quando chega o Setembro Amarelo, parece que todo mundo virou psicólogo, assim. Todo mundo sabe escutar, todo mundo entende a dor do outro. E aí no resto do ano, ninguém liga pra nada, se a pessoa tá sofrendo ou não, se a pessoa tá mal. Então é importante a gente lembrar que não é só no setembro, né? Tipo, é o ano inteiro. Acaba sendo um clichê, porque todo Setembro Amarelo a gente tem que falar sobre isso. Porque o fato da gente ter um mês onde a gente fala a questão de câncer de mama, a gente tem um mês onde a gente foca na questão de câncer de próstata, para estar sinalizando que aquilo deve ser relembrado todos os meses, todos os dias. Mas não tem como a gente criar uma data comemorativa todos os dias. A gente precisa de ter ali um mês, uma conscientização para que as pessoas relembrem daquilo em outros momentos. Mas o Setembro Amarelo, ele é só um lembrete, as pessoas precisam estar disponíveis sempre. Se uma pessoa está passando por um momento difícil, ela não fica no momento difícil só em setembro. Então, por que a ajuda das pessoas, essa rede de apoio, ela só precisa ser ativada em setembro, né? E as pessoas também acham que, não, se você precisa de ajuda, vem falar comigo, eu te ajudo. Gente, pelo amor de Deus, isso pode criar um problema 1000 vezes maior, começar a fazer isso. Às vezes o que você pode fazer é encaminhar, passar um número, falar, olha, conversa com essa pessoa, tem o CVV, tem outros lugares para você entrar em contato, para você buscar por essa ajuda e, olha, eu estou aqui, mas estar ali mesmo. Não no sentido de falar, olha, desabafa comigo, porque às vezes a pessoa chega, te conta histórias que você não vai conseguir lidar, você não tem o preparo para isso. Tem uma questão, né? Analisando o print de uma forma toda, né? Para a forma como ele age com a Violet e tudo, a gente pode até trazer isso também um pouquinho para nossa vida. Pense assim, aqui é todo mundo adulto, mas nós já somos adolescentes. Alguns questionamentos tidos como normais hoje em dia, né, que hoje as pessoas falam como mimimi, muitas pessoas passaram. Então por que a gente normaliza isso? Por que a gente não tenta ajudar o outro também, né? Porque às vezes a gente sabe que a gente passa por umas fases que não são fáceis, né? Então, se hoje em dia a gente já tem um conhecimento maior, né? A gente vê que a pessoa está passando por aquilo, né? Orienta a pessoa a procurar uma ajuda especializada, né? Tem tantas universidades aí que dão esse atendimento gratuito, né? Que conversam com essas pessoas, como a gente pontuou, tem o CVV também, né? E cuidar dessas pessoas o ano inteiro. Porque se a gente começa a normalizar isso, né? O que vai virar daqui para frente? Não é para ser normalizado, é para ser cuidado. Sim, para ser olhado com atenção, né? Não, normalizar não é você fazer com que, não, tá tudo bem, tá tudo certo. É justamente prestar atenção. É entender que aquilo vai acontecer, que não tem como ninguém passar por situações difíceis, né? Eu achei muito, muito bacana essa análise, né? Porque a gente trouxe o Setembro Amarelo e a gente falou muito sobre o luto, sobre o sofrimento, e que igual no filme a gente não tem certeza se de fato aconteceu um suicídio, mas todos os sofrimentos que faz uma pessoa cogitar, né? Mesmo que a gente não saiba de fato que se aconteceu ou não um suicídio, todos os sofrimentos ali, não os possíveis, né? Porque tem muitos outros, mas principalmente das questões da parte da adolescência, a gente abordou, assim, eu achei muito interessante. Teve várias falas de vocês que eu fiquei assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque são detalhes que a gente perde, e não só pela dinâmica do filme em si, que tem muitas coisas pra gente observar, mas eu acho que muito também porque a gente se esquece que a gente foi adolescente um dia, né? E a gente acaba não prestando muita atenção. Então, para mim foi ótima essa análise, eu adorei. Madu, você quer falar alguma coisa? É a mesma coisa que a Sal falou, assim, às vezes iam falando e eu ficava, gente, mas como que eu não pensei nisso? Tipo assim, foi muito esclarecedor, de verdade, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter participado, assim, estou muito honrada de fazer parte desse projeto de vocês. Foi muito mais leve, muito mais descontraído do que
alguma coisa de a gente só vai falar desse assunto e ponto. A gente conseguiu puxar muitos ganchos. Isso é muito importante, porque um filme ele tem muitas referências, a gente consegue puxar muita coisa. Eu acho que foi muito gostoso estar aqui, conversar com vocês e conseguir puxar todas essas questões. Eu também, tiveram muitas coisas aí que eu tive que, poxa, eu não tinha pensado nesse ponto, vamos ver se a gente consegue. A questão das cores que você falou, eu não tinha pensado, então também foi um ponto de reflexão. Foi um momento, assim, de aprendizado mútuo. Da mesma forma que vocês também não tinham percebido muita coisa, eu também não percebi. E aí a gente conseguiu fazer dessa forma que os dois lados soubessem bastante coisas novas. Foi muito bom a gente fazer esse bate-papo, porque a gente percebe, né, as visões diferentes, né, que tem sobre o mesmo filme, né, os pontos que podem ser explorados, os pontos em comum, né, e trazer isso, né, para falar para as pessoas, né, porque tem muitas coisas que ficam encobertas ali, né, tem a questão do cinema, né, de ser muito intenso, de envolver muitas pessoas em questões, mas além desse romantismo, né, que tem dessas questões, a gente precisa falar da verdade, né, da realidade ali, e pontuar isso, né, e ver que também, né, tem esse envolvimento de vocês, né, por exemplo, da medicina, né, com a psicologia, isso é incrível, porque a gente vai intercalando, né, essas áreas e vai vendo como que as pessoas podem ajudar, né, não é só psicólogo, não é só a medicina, é uma união, né, porque é o multiprofissional que a gente fala, né, muitos trabalhos são feitos assim, e isso é maravilhoso, né, de ter o apoio das outras áreas também. Sim. Inclusive, a Madu é da enfermagem. E, assim, uma das coisas que a nossa liga é multidisciplinar. E, assim, é uma pena a gente não ter psicologia no nosso campus, né? Porque se a gente tivesse, com certeza teria mais psicologia. Gente aí nessa liga. Com certeza. Mas, assim, uma das coisas que a gente observa uma dificuldade grande quando a gente vai convidar profissionais é porque a gente sempre quer integrar, tipo, todas as áreas possíveis. Então, a medicina, a enfermagem, a psicologia. E a gente tem sentido uma dificuldade em achar profissionais da enfermagem que tenham especialidade em psiquiatria, né? Uhum. E, assim, tá sendo muito bacana toda essa vivência, porque eu tô vendo que tá nascendo aí uma chama, né, Madu? Assim, pelo menos em relação ao pessoal da Liga, tem nascido essa vontade. E eu acho que é uma área tão importante, que nem a nossa coordenadora docente, a professora Ni, ela é maravilhosa. E ela tem uma história tão rica ali dentro da psiquiatria. Ela é enfermeira e ela tem a especialidade em psiquiatria. E ela pegou ali aquela luta antimanicomial e ela sabe falar tudo, e ela contando pra gente sobre o primeiro CAPS, que ela fazia parte, e eu fiquei assim, como assim, né? Então, é muito lindo tudo isso, eu acho que é muito importante a gente integrar mesmo, porque às vezes o médico, principalmente eu acho que das gerações passadas, né? O médico ele tem muito aquela visão do paternalismo, e ele que faz acontecer, e aí medica as pessoas à torta direita, enfim, e é uma coisa que, não, a gente tem que ter responsabilidade, aquele remédio, ele pode dopar a pessoa e não contribuir para que ela viva melhor, precisa ter um psicólogo, precisa ter a equipe de enfermagem ali nos seus cuidados, eu tô aprendendo bastante com o pessoal, porque fica aquela coisa, né? Eu sei o meu mundinho, eles sabem o mundinho deles e a gente fica ali, né? Então eu tô aprendendo muito com o pessoal que existe o diagnóstico de enfermagem, né, Madu? E tudo isso, assim, tudo se complementa. Então eu tô muito feliz também desse projeto ter essa riqueza aí de profissionais. Eu tô muito feliz. Obrigada, viu, meninas? Agradeço muito a contribuição de vocês. E é isso. Obrigada. Prazer. Também fico muito feliz, assim, de verdade. Foi muito lindo esse momento. Pode ter, né, essa interação, né, que as áreas se complementam, né, elas não se afastam, né? Com certeza. E até o ponto de humanizar também, né, porque a gente consegue ver que para uma mesma coisa a gente tem muitos olhares e que esses olhares não dificultam, eles facilitam. Sim, principalmente na medicina é muito focado na doença, mesmo que agora eu percebo que na minha formação existe aí uma conscientização maior na questão de humanizar o médico, mas eu vejo que tem muito ainda a caminhar, porque é muito
focado na doença, né? Eu imagino, assim, que um psiquiatra provavelmente olharia esse filme só assim, o Finch tem isso, a Violet tem isso. E, sabe, ali meio que nos critérios diagnósticos ali, nas caixinhas, né? Isso. Cada coisa. Isso, e o objetivo da liga, eu vejo assim, principalmente, né, por ser uma liga multi, é justamente tirar essa ideia da doença, enfim, né? Eu acho que é isso. Gente, eu agradeço demais vocês.